Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Wesley da Code Education e seja muito bem-vindo a essa jornada que a gente vai iniciar para falar sobre microserviços. Hoje em dia, para qualquer congresso que você vai, para qualquer palestra que você assiste, tem um ser humano lá com uma cara estranha falando sobre microserviços. Não porque o serviço A, porque o serviço 2, o service bus, as filas, a comunicação assíncrona, o processo de deploy, a parte de continuous delivery, a continuous integration, e começa a falar um monte de coisa e a gente começa a ficar extremamente perdido. E se a gente não fica perdido, a gente fica às vezes até mesmo confuso, porque não existe na realidade um grande padrão, como se todo mundo estivesse trabalhando da mesma forma. Não existe, vamos dizer assim, uma literatura universal quando a gente está falando de microserviço. Então isso acaba deixando muita gente confusa, porque em cada fonte que você vai consultar tem gente utilizando outras definições, outras teorias e inclusive outras implementações. Eu acabei fazendo um apanhado de muitos materiais. Eu acabei falando com muitos colegas que trabalham em projetos e empresas totalmente diferentes. Vamos dizer assim, resumir toda essa história de microserviços, adaptar as definições de cada um da melhor forma possível. Então, dessa forma, consigo trazer um conhecimento um pouco mais mastigado e também que não fique um assunto extremamente confuso, porque afinal de contas, são tantos conceitos, são tantas ferramentas que eu assumo para você. Às vezes eu tô falando com uma pessoa sobre microserviços e de repente ela aparece com um termo ali que eu nunca ouvi falar e daí eu já falo, nossa, do que esse camarada tá falando? E quando depois ele explica, eu percebi que era só um problema semântico de comunicação, porque aquele termo eu chamava de outra coisa. Então nessa jornada aqui, eu quero compartilhar com você essa experiência que eu tô tendo sobre microserviços, da forma como eu tô trabalhando para fazer todos os meus laboratórios para implementar e com a experiência de todos esses meus colegas. Valeu aí, galera, para aqueles que eu tenho perguntado muito sobre o assunto, tentando entender mais um detalhe de como que você tá trabalhando com todo esse tipo de tecnologia, né? Esse tipo de arquitetura. Essa que é a nossa ideia, a gente conseguir, vamos dizer assim, desmistificar toda essa história de microserviços e conseguir passar pelo menos pelos principais conceitos. Afinal de contas, existem uma faixa, vamos dizer assim, um padrão comum em todo mundo que está trabalhando com microserviços. E é isso que eu quero trazer aqui para você nessa série de vídeos que eu tô gravando. Primeiramente, eu gostaria muito de pedir para você se inscrever nesse canal. Eu não tenho dúvidas que isso vai me ajudar, vai ajudar você e também você vai poder divulgar para os seus colegas que também estão, assim, vamos dizer, um pouco na dúvida ou querendo saber mais sobre esse assunto. Afinal de contas, não é algo totalmente, vamos dizer assim, elementar. Vamos aí para o nosso primeiro assunto e nesse assunto eu quero falar especificamente sobre sistemas monolíticos. Provavelmente, se você começou a estudar microserviços, provavelmente você já viu aquela famosa introdução quando alguém explica sobre sistemas monolíticos. Às vezes você nunca ouviu falar e talvez você queira entender alguns detalhes a mais. É por aí que eu quero começar, para que a gente tenha um contexto geral, para daí a gente partir para os microserviços, para que a gente consiga entender toda essa evolução. Vamos falar sobre os nossos queridos sistemas monolíticos e que na maioria das vezes pagam as nossas contas, as contas dos nossos chefes e ajudam diversas empresas e mais diversas empresas nos dias de hoje com suas aplicações. Sistemas monolíticos. Que nome mais estranho que a gente dá para esse tal de sistema monolítico. O que é isso, afinal de contas? Sistema monolítico, na realidade, é um sistema normal. É um sistema tradicional que normalmente nós desenvolvedores estamos acostumados a fazer. Eu vou dar um exemplo muito
simples. Imagina que você está usando, sei lá, Ruby on Rails, sei lá, o Django, não interessa um framework. Você cria o seu projeto lá, daí você coloca ali o sistema de autenticação, você coloca o cadastro de produtos, o cadastro de categorias, a parte de vendas, a parte de estoque, a parte de ordens de serviço e etc. Você cria testes, esses camaradas falam um com os outros, tá tudo redondo, você subiu, sei lá, na Amazon, não interessa, e tá funcionando o sistema, aquele seu sistema do dia a dia. E o que tem de errado nisso? Quer que eu fale a verdade? Nada. Esse que é o grande ponto. Isso que eu queria mudar um pouco na cabeça de algumas pessoas. Quando a gente fala hoje em dia em sistemas monolíticos para algumas pessoas, essas pessoas elas querem até te bater e falar: poxa, meu, você tá muito atrasado, a gente não usa mais sistema monolítico. Falar de sistemas monolíticos não deve ser, não deve ter, vamos dizer assim, uma conotação ruim. Afinal de contas, a maioria dos sistemas que todo mundo roda são sistemas monolíticos e provavelmente vão continuar sendo. Raramente você vai ter que adotar outra abordagem. Agora, os sistemas monolíticos, eles têm algumas características que a gente não pode deixar de citar. Não necessariamente essas características são ruins, mas dependendo do contexto que você está vivendo, essas características, elas acabam dando uma super dor de cabeça para você, e é por isso que tem muita gente começando a utilizar outras abordagens, incluindo a abordagem da arquitetura baseada em microserviços. Vamos falar algumas características aí dos sistemas monolíticos. Perceba, eu não estou querendo falar em pontos negativos, eu estou querendo falar de características, porque nem sempre isso é um ponto negativo. A primeira característica é em relação à escalabilidade. Vamos dizer, você tem seu sistema funcionando bonzinho, ele começa a receber muito acesso, e daí de repente você aumenta o servidor e você começa a perceber que às vezes o servidor cai tudo e etc. Você resolve fazer o seguinte: você coloca ali um load balancer. Atrás do load balancer você coloca duas máquinas, duas instâncias, dois nodes ali rodando. Então, conforme as pessoas acessam ali, cai num load balancer e aí distribui para essas máquinas. E cada vez que você vai precisando, você vai criando outras máquinas, e tem alguma coisa de errado com isso? Também não tem. Mas tem aí um detalhe. Uma vez que o seu sistema ele é monolítico, perceba que cada vez que eu vou escalar esse meu sistema, eu tenho que gerar, na realidade, uma cópia do meu sistema inteiro. Percebe qual que é o grande ponto? Isso é ruim? Dependendo do contexto, é. E por isso que tem muita gente que tem evitado esses tipos de arquitetura de sistemas monolíticos. Mas muitas vezes não tem problema, você cria uma imagem lá na Amazon e etc, ela duplica e você não vai ter dor de cabeça. Mas por que isso poderia ser ruim? Vamos dizer o seguinte: imagina que você tem a famosa loja virtual. Na realidade, eu adoro dar exemplo de lojas virtuais, porque todo mundo entende como é que funciona uma loja virtual no final das contas. Então vamos lá, nessa nossa famosa loja virtual, a gente tem os nossos produtos, as nossas categorias à frente da loja. E por trás, a gente tem a nossa parte de vendas. E de repente eu comecei a fazer umas contas estatísticas e percebi que 95% de todos os meus usuários ficam apenas navegando na minha loja. E os outros 5% estão ali fazendo a compra. Agora, toda vez que eu preciso duplicar o meu sistema, eu também estou duplicando o meu sistema de vendas. E em tese eu não precisaria, porque ele está na maioria das vezes ocioso ali, ele está paradão e ele não está fazendo nada, e ele está constando lá em todas aquelas máquinas simplesmente porque o meu sistema é uma coisa só. Então você acaba pagando por algo no final das contas que você não está utilizando. Muitas vezes não tem problema, mas dependendo da situação, isso é algo muito ruim. Um outro ponto também importante, é muito mais complexo com um sistema monolítico você trabalhar com diversas tecnologias. Vamos imaginar que eu tenho um processamento ali interno no meu sistema, que eu vou fazer um upload de vídeo e eu quero fazer um processo de encoding desse vídeo, e vamos dizer que eu acho que a linguagem Go, por exemplo, ela é a melhor para fazer esse tipo de trabalho. Mas o meu sistema, ele tá inteiro em Ruby, por exemplo. Como que eu vou fazer o meu Rails ali ficar rodando aplicações em Go? Então isso acaba gerando um acoplamento, uma dificuldade extremamente grande, porque todo o meu sistema ele tá ali naquela caixinha ali do Rails ali funcionando, e acaba ficando mais complicado. Quando esse tipo de coisa acaba acontecendo, você acaba criando um sistema em paralelo com aquela sua linguagem de programação que você precisa para resolver aquele tipo de trabalho.
Agora, vamos lá. Vamos imaginar que o seu sistema ele foi crescendo tanto, a sua loja foi crescendo tanto e ela foi ficando cada vez melhor. Ela começou a dar lucro, tá todo mundo feliz, muita gente visitando e você começa a adicionar diversas funcionalidades na sua loja. Mas você, como é um ótimo desenvolvedor, você vai testar muito bem o seu código. É claro, você vai ter todos os seus testes de unidade, seus testes de integração, as aceitações e etc. Mas de repente você vai perceber que toda vez que você vai querer subir ou mudar uma simples funcionalidade, você vai ter que rodar o teste de todo o sistema, de todas as áreas do sistema. Ou seja, imagina que para cada parte, você, por mais que você divida esses testes em pequenas suítes, acaba dando um super trabalho. Por quê? Porque o sistema é muito grande, então você vai ter que rodar muitos testes. Então isso vai dar uma complexidade muito maior para você, além de atrasar um pouco a sua vida, porque afinal de contas, quando a gente está criando testes, a gente também tem que ter um ritmo de desenvolvimento muito bom. Provavelmente você já sabe disso, né? Agora, vamos também para um outro assunto que também pode gerar uma confusão. Vamos imaginar que a nossa loja tá maravilhosa, comecei a botar um monte de features, começou a crescer o meu sistema e eu começo a contratar gente, 1, 2, 10, 20, 30, 50, 100 pessoas ali para trabalhar no meu e-commerce. Agora, pessoal, vamos lá. Imagina um único sistema desenvolvido por 100 pessoas, um único sistema. Imagina que todo aquele banco de dados, que normalmente é vai ter que ser gerenciado por 100 pessoas. Cada funcionalidade, cada pessoa cria uma migração. Uma pessoa mexeu de um lado de um sistema, quebrou o outro, ou começa a mexer no outro. Pessoas trabalhando nas mesmas classes, os conflitos. Imagina, às vezes a gente está com uma equipe pequena de 5, 10 pessoas e acaba já fazendo uma lambança, utilizando o controle de versão e tudo mais. Imagina 100 pessoas. Isso porque 100 pessoas em empresas aí maiores não é nada. Tem empresas aí de 1000 pessoas trabalhando em sistemas, ok? Empresas de outsourcing. Esse é o grande ponto. Quando a gente tem um sistema monolítico, é muito difícil você trabalhar com muita gente dentro de sistema. Você vai ter que criar um processo, vamos dizer assim, especial para que você tenha um workflow decente para uma pessoa não atrapalhar a outra. Por mais que vocês dividam os módulos, as tarefas, as sprints, não interessa como que você está organizando aí o seu projeto. E agora, para terminar, essa aí realmente é uma desvantagem, é algo que ninguém gosta, inclusive para quem trabalha com sistemas monolíticos. Vamos imaginar, obviamente, tá? Eu tô chutando o balde e nada contra os estagiários, tá? Eu tô seguindo, vamos dizer aqui, aquele flow de piada de estagiário. Mas vamos imaginar, você tem toda a sua loja super complexa, um sistema monolítico, blá blá blá. Vamos imaginar que ela é feita em Python e etc. Aí tem aquele, vamos dizer, estagiário que não tá com tanta experiência ainda e ele vai lá e fala o seguinte: olha, pediram para eu adicionar esse campo aqui nesse relatório, eu vou colocar. Daí você fala, ah, beleza, é só adicionar um campo. E daí, de repente, o estagiário, ele dá um tab, ele dá um espaçamento errado ali no Python e entendedores entenderão. Quando vai subir o sistema, pum, cai o sistema inteiro. Todo o sistema cai e nada tá rodando. Você entrou no site, dá erro 500 ali para você. Por que isso aconteceu? Porque um pequeno erro afeta 100% do sistema. Então, ele é intolerante à falha. Uma pequena falha em qualquer pedacinho do sistema vai afetar 100% do nosso sistema. Vamos dizer o seguinte, você consegue conviver com isso? Na realidade, todo mundo sempre conseguiu conviver. Praticamente, como a maioria dos sistemas já são monolíticos, todo mundo tá já ligado que esses tipos de erro podem acontecer. Agora, o grande ponto de tudo isso é, imagina quando você tem uma operação muito grande e você tem uma falha. Se essa falha fizer com que todo o sistema da sua empresa caia, isso é algo extremamente inaceitável. Então, quando você muda de abordagem, por exemplo, como a de microserviços, isso raramente vai acontecer. Então, pessoal, para esse vídeo não ficar mais tão longo como ele já tá, eu só queria fazer um resumo aqui para vocês. Microserviços, eles não servem para todas as situações. Na maioria das vezes, os sistemas monolíticos, eles vão te atender. Então, pessoal, para resumir, é o seguinte, os sistemas monolíticos, não tem nada de errado com isso, tá? Na maioria das vezes, ele vai te atender e você sabe quais são os principais problemas e características deles.
Por outro lado, dependendo do contexto, é muito arriscado e muito complexo você conviver com um monolito só. Então você vai quebrando esses sistemas. Nos nossos próximos vídeos, eu quero mostrar para você como que foi essa evolução, passando desde a parte de SOA, que é o Service Oriented Architecture, até a gente chegar nesse mundo dos microserviços. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.